Parabéns, Senhor Jesus. Que bom que estamos na casa de Deus mais uma vez. Que bom que você fez a escolha certa. Eu sempre falo assim por quê? Porque de fato a nossa vida é cheia de escolhas. A nossa vida precisa, a todo instante nós decidimos o que queremos. Se queremos uma roupa branca, se queremos uma roupa preta, se queremos calçado, se queremos sandálias, enfim, todos os dias nós passamos por inúmeras escolhas. E hoje com certeza você teve que fazer uma escolha. Ou está na igreja, ou não está na igreja. Quer que coloque o outro microfone? Tá bom esse aqui? Dá para ser legal? Eu estou achando meio que está reverberando demais, tá? Oi. Melhorou. Pode ser assim agora, né? Minha voz já é bem forte, precisa de muito volume, né? Então eu estou feliz de estar aqui. Ontem nós estivemos aqui na noite de sexta-feira, já é sábado, no caso, estudando um pouquinho sobre os filhos, sobre como educar os filhos, né? E o título foi: será que faltou algo? Será que faltou alguma coisa na minha vida? Será que na educação que eu dei para os meus filhos, será que eu vacilei em algum aspecto, em algum ponto que eu deveria ter considerado com maior relevância? E vimos a história de Eli e seus filhos, o fracasso de Eli, mas vimos também um bom exemplo. Vários exemplos bons temos na Bíblia. Daniel, que foi um ótimo filho, mas principalmente Timóteo, que foi educado por sua mãe e pela sua avó. Um ótimo exemplo de menino e um rapaz de Deus que se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva, não é verdade? E hoje nós temos também uma história muito bonita, uma parte da Bíblia também que nos toca, que nos motiva, que nos trazem várias lições interessantes. Eu falei para os irmãos, aqueles que não estavam aqui, acho que muita gente estava aqui ontem, muitos irmãos estavam aqui ontem. Nós iremos trilhar por um caminho, né? Esse caminho começou pelos filhos. Hoje nós iremos estudar sobre o casal, né? A vida matrimonial. Mas não somente isso, mas aspectos que têm acontecido muito nos dias atuais. Nós iremos falar sobre o casal, mas iremos falar de reconciliação. Iremos falar sobre algo que acontece muito hoje em dia, que são as dissoluções matrimoniais, as separações, os divórcios. Mas também iremos considerar que o perdão sempre é muito bom. O perdão sempre é algo muito importante. Mas a restauração é melhor ainda. Porque não basta apenas o perdão, não é verdade? Precisamos restaurar aquilo que foi o quê? Quebrado. E nós sabemos que só por meio do poder de Cristo que nós conseguimos de fato uma restauração verdadeira do casamento. Ontem foi dia dos namorados, não é verdade? Nós vimos muito nas redes sociais as postagens das pessoas com seu cônjuge ou com seu namorado também. Postagens bonitas, né, de viagens, postagens às vezes até mesmo da cerimônia de casamento, postagens com os filhos, postagem de jantar romântico. Isso é legal, isso é muito bom. É bom não deixarmos morrer os aspectos românticos do casamento também. Isso é importante. Ontem eu estava na academia pela parte da manhã e eu, estava separado um pouquinho fazendo abdominais e de repente entrou duas senhoras também, pegaram seus tapetinhos, aí levaram para poder fazer os alongamentos, abdominal e tal. E uma comentou com o outro: esse negócio de namorado, pra gente agora só sobrou o quê? Só sobrou só canseira, sobrou só dormir mesmo, porque dia dos namorados não existe mais pra gente. Eu fiquei pensando naquela frase que elas estavam conversando, Dia dos namorados não existe mais pra gente, Ou seja, o casamento chegou a tal ponto, que se desgastou demais, Passou da fase do romantismo, passou pela fase do realismo e agora estava na fase do reumatismo, não é verdade? Infelizmente. E acontece mesmo, mas nós não devemos deixar que morra esse amor, esse primeiro amor, essas relações que existiam no início do namoro, no início do casamento, e por vezes eles se destroem ao longo dessa relação matrimonial. O segundo vinho é melhor do que o primeiro? Espero que sim, E esse é o tema de hoje. O segundo vinho é bem melhor do que o primeiro. Nós iremos considerar alguns aspectos sobre essa história muito bonita, a história em Caná, o milagre de Jesus. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, assim como estamos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus, amado Pai,
Grato te somos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, meu Senhor, porque nós temos aqui a oportunidade de restauração, de renovação, de entregarmos o nosso coração ao Senhor, a fim de que possamos, meu Deus, ser transformados. Por favor, meu Pai, esteja com cada um de nós. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem o seu medo, cada um tem a sua ansiedade, o seu preguinho, o seu ponto sensível. E o Senhor conhece o coração de cada um. Por favor, meu Deus, retire aquilo que é ruim dos nossos corações. Que possamos nos concentrar agora no que será falado. Porque eu estou apenas aqui como teu representante. Não irei falar palavras minhas, mas palavras tuas. Por favor, meu Deus, nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Temos algumas considerações iniciais. Temos uma história aqui bonita, né? E essa história fala de David e Jennifer Ferguson, duas pessoas apaixonadas, se casaram. Mas no início dos anos 90, a vida deles passou por uma grande tribulação. Falando sobre tribulações na lição, e aqui também Ferguson, o casal Ferguson, passou por uma grande tribulação. Seu casamento já havia deteriorado, não havia mais expectativa de continuar esse casamento. Ou seja, a escolha deles seria o divórcio, a separação. E de fato, muitos casamentos e muitas pessoas pensam dessa forma. Se há incompatibilidade, vamos separar. Não está dando certo. Eu falo X, você fala Y, né? Eu sou da teoria tal e você é da teoria tal, né? Eu sigo por esse caminho, você segue pelo outro. Ou seja, não dá nada certo. A nossa conversa não funciona mais. Vamos nos separar porque nós somos incompatíveis. E nós sabemos que a grande maioria dessas confusões, dessas brigas familiares, terminam na dissolução do casamento. E para David e Jennifer não estava diferente. A comunicação já estava ruim, o emocional já estava abalado, os ressentimentos só estavam cada vez mais acumulando ali debaixo do tapete. E eles não queriam mais continuar. Eles decidiram que deveriam se separar. Mas antes disso, cada um pensou o seguinte: vamos nos separar sim, beleza, vamos separar. Não está funcionando? Deixa eu ver. Eu acho que congelou. Foi? Deixa eu voltar. Não está voltando, mas está indo para frente, né? Agora foi. Mais um. Deixa eu ver. Ok. Foi. Eles decidiram cada um passar por um quebrantamento espiritual. Decidiram, eles mesmos, por si próprios, entregar a vida a Deus e pensar um pouco mais. Antes de tentar consertar o outro, Deus os convida ao quê? Ao encontro profundo com Ele. E eles decidiram ter esse encontro com Deus primeiro, né? Buscar a Deus de forma individual, né? Foi o primeiro passo que eles resolveram dar. Eles resolveram pensar de uma forma diferente. E olha só, perdoar não é sentir, é decidir com base na graça de Cristo. Corações quebrantados, aqueles que estão esmigalhados, Deus pode transformar. Amém? Amém. Olha só que interessante. Esse casal começou a, sozinhos, tomarem um rumo diferente em suas vidas. E o milagre do segundo casamento aconteceu. Olha que bonito. David e Jennifer Ferguson, eles, por meio da transformação pessoal, eles entenderam que o casamento é algo de Deus. É uma instituição que foi feita pelo nosso Senhor. E eles decidiram reatar o seu casamento. A sua vida, a vida deles, mudou por completo. Agora David e Jennifer pensaram que eles não podiam estar sós e não podiam permitir que pessoas também continuassem dessa maneira. Eles montaram um ministério chamado Never Alone, Nunca Sós. Esse ministério está de pé até hoje nos Estados Unidos. Por quê? Porque um casal que estava lá no poço, no fundo do poço, decidiu permitir que Jesus Cristo trabalhasse na vida deles. E eles pudessem o quê? Ter um segundo vinho, ter um segundo momento, renovar suas esperanças, começar do zero. Estava tudo quebrado, mas eles sabiam quem poderia montar os pedacinhos
e torná-los um vaso útil novamente na sua obra. Amém? Olha que coisa bonita, que história bonita. Vamos lá. Nós sabemos que a realidade nossa é um pouco diferente. Eu tenho um pouco de dificuldade de passar aqui. Ali passou para mim no meu retorno, mas aqui não passou. Deixa eu ver se eu consigo. Problemas técnicos acontecem, né? Deixa eu ver, vamos lá. Ok. Ali passou, mas aqui de novo. Você consegue passar para mim? Qualquer coisa eu não uso aqui. Vou instalando aqui, você vai passando para mim. Ok. Então o diagnóstico e esse momento de crise está acontecendo em todos os lugares. As famílias estão esfaceladas. E muitas vezes nós sabemos o porquê disso. Cada um quer viver para si. Teve uma vez que eu ouvi uma conversa, né? Eu ouço muitas conversas, sou muito de observar e muito de ouvir também. Eu falo um pouco menos, né? Eu estou falando com vocês aqui na pregação, mas eu sou bem menos de falar e mais de ouvir, né? Minha esposa sabe muito bem disso. Mas, numa conversa que eu estava tendo, as pessoas conversavam do seguinte assunto, sobre casamento e sobre a independência dos dois. Em nenhum momento da conversa falaram sobre a dependência dos dois. Por que é importante a gente falar sobre dependência? Porque muitas vezes a independência traz individualidade. E o casamento não foi feito dessa forma. Não foi pensado para que as pessoas fossem individualistas, né? A gente está em período de Copa do Mundo, né? E a gente vê muitos jogadores que são bons individualmente falando, mas que quando junto coletivo, né? Não fica tão bom assim como ele jogando com a bola sozinho. Então a gente compreende que o casamento também é uma equipe que precisa não da individualidade. Cada um tem a sua personalidade, né? E seus atributos que são específicos de cada um. Mas um time precisa jogar junto, não é verdade? As pessoas falam muito de independência e financeira, independência de por quê? As pessoas casam pensando em se separar. Já pensaram nisso? Que as pessoas hoje já pensam assim, olha, você vai casar com esse homem aí, mas você tem que arrumar um trabalho, né? Você não pode ficar em casa, porque vai que, né? Vai que acontece alguma coisa, você vai ficar desamparada. É ou não é? Eu estou falando alguma besteira aqui na frente? Ou estou falando a verdade? Exatamente isso que acontece. As pessoas já casam pensando no que pode acontecer de ruim. E isso não é bom. A crise no casamento tem atacado todo o mundo. Infelizmente a história de restauração de Jennifer é uma exceção nesse mundo. Vivemos dias críticos em que a instituição da família sofre ataques que são severos e constantes. O ambiente cristão não está imune e também sente os pesados impactos dessa realidade global. A gente pensa, não, mas a gente está na igreja, então aqui é totalmente diferente, né? Claro que não. Por quê? Porque cada vez mais a igreja tem se parecido mais com, infelizmente. Vamos ler nosso texto básico? Vamos lá. 2 Timóteo 3. Vamos decorar, hein? 2 Timóteo 3. A partir do verso 1. Até o verso 5. Nós vamos ler com bastante tranquilidade. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1 até o verso 5. Amém? Amém. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos bons. Isso? Não. Tempos terríveis ou difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Amém. Misericórdia, né? Misericórdia.
Mas esse é o cenário pintado por Paulo. Nós vamos ler esses versículos em todos os dias. Nós vivemos em momentos difíceis. Vivemos em momentos devastadores. A tempestade está acontecendo e nós precisamos estar com Jesus dormindo no barquinho, tranquilos, sabendo que o nosso galardão está guardado, amém? Sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Mas o cenário é terrível. O clima fechou, né? E o Lucas gosta de falar isso, né? Ih, baixou o clima. Não é isso? E de fato, o clima não está bom, gente. O clima não está bom. Meus irmãos, precisamos compreender que os fatos... Passa para mim, pode passar. Aqui não está indo. Isso. Exatamente. Olha só, estatisticamente, olha o que está acontecendo com as famílias, com os casamentos. Nós temos lá em Portugal, Espanha e Rússia, entre 50% a 70% dos casamentos terminam o quê? Em dissolução. Nós temos aí nos Estados Unidos uma faixa um pouquinho menor, mas não tão animadora também. Entre 42% a 45% das uniões findam em divórcio. Uma crise global de durabilidade também está cada vez menor. Os casamentos duram cada vez menos e são cada vez mais descartáveis. Ou seja, sociedades são formadas e não casamentos. Um contrato é assinado e não um compromisso. E cada vez a gente percebe que o casamento tem se tornado apenas, de fato, um contrato, uma folha de papel, que pode ser assinada e depois pode ser rescindida. Será que Deus se agrada disso? Deus formou duas instituições que são gêmeas na sua criação, que foi o sábado e foi o casamento. O sábado não é judeu, e o casamento não é algo que perdeu o seu valor. Muito pelo contrário, são instituições que são eternas. São eternas. Olha, foi que legal. No Brasil não é diferente. O problema não é apenas lá fora, mas aqui também a velocidade com que estão acabando os casamentos está cada vez diminuindo mais e mais. Olha só, nós temos um divórcio para cada 2,3 novos casamentos. Vamos colocar dois casamentos, né? Ou seja, 50%. Ou seja, as pessoas estão subindo no altar e a cada 2 casais que estão ali, um deles vai se separar. E antes, em 2010, que era 16 anos, agora no nosso ano, em 2026, está apenas em 13,8 anos. Um pouco menos de 14 anos. E aquelas instituições que eram instituições sólidas dos nossos avós, dos nossos bisavós, até dos nossos pais, que duravam 40, 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, hoje em dia isso é quase uma utopia. Não existe mais. É muito raro. Isso são dados tristes e alarmantes. Agora passou. Passou, foi? Passou demais. Vamos lá, volta um pouquinho mais. Beleza. E quais são as causas da ruptura do casamento? Existem inúmeras causas. Cada casal passa por uma experiência diferente. Mas quando fizeram o levantamento de dados acerca das causas principais das dissoluções no matrimônio, as 4 primeiras causas são essas daqui, ó. Instabilidade financeira, o estresse econômico que mina a segurança entre o casal. Isso é preocupante. Está aí em primeiro lugar. Quebra de comunicação, em segundo lugar. Ausência de diálogo profundo e gestão, falha de conflitos. Ou seja, o casal não conversa. Cada um tem sua vida, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem sua independência, cada um tem suas preocupações específicas, mas entre eles não há uma gestão na comunicação. Há uma quebra. Às vezes o ressentimento é tão grande que a comunicação não existe por conta disso. Não há perdão, não há reconciliação. Infelizmente isso afasta as pessoas uma das outras. E com o casal não é diferente. E eu acho que é bem pior. Porque quando você briga com alguém da rua, alguém do trabalho, você não vai ver ele durante a noite, nem vai dormir do lado dele, nem vai comer com ele.
Você pode resolver depois esse problema. Mas quando é no seu próprio lar, quando é na sua própria casa, isso é muito mais difícil. Porque você precisa renunciar. Você precisa muitas vezes ceder para que possa dar certo. E isso é difícil porque nós somos orgulhosos. Nós queremos tudo para nós. É natural do ser humano que é carnal ser assim. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nos mostra como as pessoas serão. E muitas vezes, em algumas situações, nos colocamos dentre essas pessoas que se tornam dessa forma. Infelizmente, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, traidores. Acontece isso. Não é uma dificuldade de nós entendermos que as coisas, muitas das coisas que acontecem lá fora, também acontecem com os que estão aqui na casa de Deus, infelizmente. Mas vamos lá, vamos continuar. Infidelidade é a terceira causa, né, dessa ruptura, né, dos divórcios. É a quebra dos votos sagrados e o desgaste emocional. Casais vivendo como estranhos sob o mesmo teto, sem intimidade. Gente, isso é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Os homens entendem o amor, entendem a intimidade de uma forma diferente das mulheres. Vocês concordam com isso? Concordam? Os dois entendem de forma diferente. A esposa, para se sentir íntima, ela precisa abrir o coração. Não é verdade? Ela precisa que o homem entenda o seu sentimento, entenda a sua vontade, entenda seus dramas emocionais, para que assim ela possa se tornar íntima. Só que nós homens, muitas vezes, nós não temos a paciência de ouvir toda essa parte, de passar por todo esse processo. Isso é meio que difícil. Por quê? Porque um tem uma intimidade de uma forma e o outro quer uma intimidade de uma forma diferente. Mas se nós dermos tempo ao tempo, né? Se passarmos por esse processo, aceitando, abrindo mão da nossa intimidade primeiro, nós teremos uma intimidade muito melhor depois. Só que nós não queremos que esse processo dure muito tempo. Nós queremos ter o nosso prazer, nós queremos ter a nossa alegria, nós queremos ter aquilo que nós desejamos naquele momento. Nós somos imediatistas. Mas nós precisamos o quê? Precisamos compreender que o processo da intimidade envolve duas pessoas e não apenas uma pessoa. As duas pessoas precisam estar felizes e realizados dentro do matrimônio. E isso é complicado. Por quê? 2 Timóteo 3, verso de 1 a 5, nos diz que as pessoas querem saber mais delas do que dos outros. São egoístas, são avarentos, cheios de si. Não é isso? Caluniadores. E isso acontece mesmo. Me ajuda, controle. Aí. Já lemos. A sociedade atual afasta-se de Deus e de seus princípios. Gera indivíduos egoístas, arrogantes e desobedientes. E de forma marcante, sem amor pela família, sendo amantes dos prazeres em vez de amigos de Deus. Isso é verdade. Vai lá. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho dessa história? João 2. Vamos lá para João 2. Epístola de João. Epístola não, né? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. João revela Jesus de uma forma totalmente diferente do que todos os outros evangelistas. João revela Deus num aspecto mais íntimo, num aspecto mais amoroso, um Jesus mais perto, um Jesus que ele colocava a cabeça no seu peito, um Jesus que se mostrava não somente Deus, mas um Deus homem, que compreendia todas as nossas necessidades. E aqui, nessa história em específico, nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos compreender um pouquinho. Todos acharam? Amém? Vamos lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado
acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Parece grosseria, mas não foi, viu? Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. Verso 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Olha que interessante. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Olha o verso 10. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Que história maravilhosa! É a história de momento infantil, né? Jesus transformando a água em vinho. Muitas pessoas vêm aqui, né? Faz até a demonstração, né? Da água se tornando em vinho. Mas isso foi de fato, né, algo incrível, algo miraculoso que aconteceu naquela festa. Jesus estava ali mostrando que ele se agradava de estar entre as pessoas, que ele se agradava das festas, mas principalmente ele aprovava, ele ratificava o casamento como uma cerimônia sagrada, como uma cerimônia que Deus tinha dado para o seu povo, né, para os seus filhos. Então Jesus estava ali feliz, né? Mas ali tinha algo diferente que havia acontecido. Apesar de toda a felicidade, de repente o vinho o quê? O vinho acabou. Acabou o vinho. Isso não era normal numa festa judaica, principalmente de casamento. O vinho precisava ter abundância para que as pessoas festejassem, para que as pessoas se alegrassem. Não para que elas se embebedassem, mas o vinho trazia alegria. O vinho da puro suco de uva, né? Em absoluto contraste com o deserto moderno das relações, o Evangelho de João 2 nos convida a viajar para o casamento em Caná. O cenário começa perfeito, né? Um tapete vermelho estendido, promessas eternas declaradas. É um ambiente de imensa alegria. Entre os convidados de honra encontrava-se quem? Jesus e seus discípulos. Amém? Amém que Jesus estava presente. E Jesus de fato precisa estar presente em nossas vidas, em nosso matrimônio, em nossa vida conjugal. Mas o vinho acabou. Como havia falado, para uma festa judaica, o vinho acabar simbolizava muitas coisas ruins para o casamento, para aquela instituição que estava começando. Olha só, em meio à celebração vibrante ocorre uma verdadeira catástrofe social. A falta repentina de vinho naquela cultura. O vinho simbolizava a alegria, o vigor, o entusiasmo da nova aliança. Sua ausência significava vergonha duradoura, humilhação pública e o encerramento trágico e precoce da festa do casal. Isso era muito triste. Quando o entusiasmo seca, né? Terceira fase do casamento, reumatismo. O realismo saiu e agora entrou o reumatismo. Secou, não tem mais graça. Isso é triste. Quantas pessoas viram para o outro, a esposa vira para o esposo e fala assim: eu não te amo mais, eu não suporto mais estar com você, eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente. Ou então o esposo, né, às vezes não fala, mas com os seus atos, com a sua frieza, com a sua maneira de agir, diz para a esposa de forma implícita: eu não suporto mais você, eu não quero estar mais ao seu lado. Tem muitas mulheres mais interessantes que você. Isso é duro de ouvir. Isso acontece. Quantos casamentos fracassam? Porque no momento em que o vinho seca, em que o entusiasmo acaba, ao invés de buscarmos na verdadeira fonte inesgotável, que tem vinho suficiente para todos, nós olhamos para as talhas secas, os potes secos, e
e falamos: não tem mais jeito, acabou a alegria. Mas tem um detalhe diferente. Quando Jesus está na festa, tudo pode acontecer. Quando Jesus está na nossa vida, tudo pode acontecer. Amém? Jesus na nossa vida faz toda a diferença. E nesse casamento, graças a Deus, Jesus foi convidado. A intervenção do artista divino. Jesus ignora essa crise. Ele olha para aquilo ali, mas e Maria fala: Jesus, o vinho acabou. O interessante é que nenhuma outra pessoa busca Jesus, mas Maria sabia, conhecia bem o seu filho. O livro desejado de todas as nações, que é o Espírito de Profecia revelado para a gente, mostra que Maria, em todos os acontecimentos que mostra que Jesus, que ela observava no seu filho, que mostrava que ele era diferente, ela guardava no seu coração. Ou seja, ela sabia quem estava do seu lado, ela sabia quem era aquele menino, e agora ela sabia quem era aquele homem de 30 anos de idade, né? Jesus Cristo ali estava, e ela recorre a Jesus. Jesus, ele recebeu essa instrução, vamos dizer assim, de Maria. Mas muitas pessoas, quando lêem essa parte da Bíblia, né? Jesus falando: o que tenho eu contigo? Né? Ele não estava se esquivando. Maria, assim como todos os discípulos que estavam com Jesus, esperava algo de Jesus que não era verdade. Aí você fala: como assim esperava de Jesus algo que não era verdade? Sim, não somente os discípulos, mas quase todo mundo que estava ali esperava algo de Jesus que não ia acontecer. O que eles queriam de Jesus? Ele esperava a libertação do jugo romano. Esperava que o reino de Israel, de novo, alcançasse aquela glória da época de Davi, da época de Salomão. Então Maria pensou assim: esse é o momento. Vamos lá, Messias. O Messias prometido vai se erguer, e aí vamos tomar esse reino de novo, e vai ser um reino eterno. E Jesus vira para ela, e meio que uma repreensão ali formal com ela: não, o que tenho eu contigo? Ou seja, você não conhece as coisas de Deus. Eu não vim para isso. Eu vim para uma outra obra. E Jesus imediatamente mostra qual era a obra dele na terra. Porque se Jesus de fato não quisesse fazer nada, ele não teria feito nada. Mas ele não queria fazer o que Maria queria que ele fizesse. Entenderam comigo? Estão comigo? Maria esperava que Jesus se tornasse o Messias e o libertador do povo de Israel. Só que Jesus veio para libertar e salvar do jugo do pecado. Que maravilha! E ele mostrou por que ele estava naquela festa. Ele transformou a água em quê? Em vinho. De maneira silenciosa, sem alarde e longe dos holofotes. Ele opera a maravilhosa transmutação, transformando a água comum da rotina no mais puro e melhor dos vinhos. Está demorando um pouquinho, mas vai passar. Estou com retorno, mas não toquei. Vamos lá. Então o mestre Sala, ele observou aquilo e viu: mas como assim? Como pode você servir o melhor vinho depois do pessoal beber tanto? Depois do pessoal festejar tanto? Por que você serviu o melhor vinho agora? Ou seja, Jesus não apenas realiza o milagre da transmutação de água em vinho, mas ele transforma no melhor vinho, que nem um mestre Sala, que ele conhecia muito bem, né? Experimentava muitos vinhos, nunca tinha sentido o sabor tão gostoso, nunca tinha visto algo tão maravilhoso, ou degustado algo tão bom. E de fato, quando Jesus ele intervém na vida do casal, quando Jesus intervém na nossa vida, algo maravilhoso acontece. Amém. Algo magnífico acontece. Vocês creem nisso? Amém? Amém. Jesus pode fazer o melhor para vocês. Amém. O mestre Sala ficou sem palavras. E quando o nosso casamento ele recebe a intervenção divina, as pessoas ficam sem palavras. Elas observam na nossa vida algo diferente, algo que elas nunca viram na vida delas e na vida de outras pessoas. Por quê? Somos melhores? Não.
porque Jesus Cristo foi convidado. Olha que maravilha. O segundo vinho sempre é melhor. Quando esse segundo vinho vem por meio da intervenção divina. Amém? A gente consegue passar? Consegue, né? Olha só, eu quero contar uma historinha. Eu gosto de contar histórias, vocês perceberam, né? Estou começando a gostar, se não gostava tanto não. Mas essa prática aqui se chama o segredo do Kintsugi. Kintsugi é uma prática japonesa que consiste no quê? Um vaso de grande valor era feito. E às vezes acontecia o quê? Não sei, por um esbarrão ou por uma situação ali dentro da oficina, esse vaso caía e se quebrava. Mas os japoneses, né, como sempre muito inteligentes, muito sábios da cultura asiática, eles não desperdiçavam esses cacos. O que eles faziam? Eles produziam uma resina que tinha junto dessa resina ouro. Ele misturava ouro nessa resina e ficava uma resina brilhosa. Pegavam todos esses cacos e ajuntavam tudo e formavam um novo vaso. Aqueles avaliadores que inicialmente tinham avaliado aquele vaso como um vaso de grande valor, depois que eles passavam por esse processo de quebra e depois de reconstrução por meio dessa resina, viam que esse vaso se tornava muito mais valioso do que o primeiro vaso. O que isso serve para nós? Nós podemos compreender que... Peraí, passei demais, eu acho. Podemos compreender que o nosso Deus, Ele deseja nos restaurar. Deseja restaurar os cacos que foram quebrados da primeira relação, ou do primeiro momento da relação. E Ele quer colocar nessas fraturas, nesses cacos, entre essas cicatrizes que há na nossa vida conjugal, Ele quer derramar o seu ouro da reconciliação, o seu ouro do perdão, para que aquele vaso, inicialmente muito bem avaliado, né, aquela vida conjugal, que seria algo de sucesso, se torne algo muito melhor, com aquela resina que vai restaurar. Ou seja, Ele não disse que as fraturas, né, que aquelas cicatrizes, elas iam desaparecer. Não, elas estariam vívidas na nossa mente, mas como ouro, elas trariam para nós a lembrança daquilo que foi ruim e daquilo que se tornou agora. Essa é a aplicação que significa, né? Essa cicatriz, né? Que é uma cicatriz agora colada com uma resina especial, uma resina muito mais forte, que deixa esse vaso muito mais valioso. O casamento que foi restaurado, segundo o vinho, não é mais sustentado pelo simples barro da fragilidade humana, mas sim pelo ouro inquebrável do amor divino. Olha que bênção, olha que maravilha. Kintsugi, essa é a prática japonesa. Deus deseja fazer esse Kintsugi em nossa vida também, na nossa vida matrimonial, na nossa vida pessoal, com os nossos filhos, com o nosso sogro, com a nossa sogra, com os nossos avós, com toda a nossa família, com a nossa igreja também, que muitas vezes está fragilizada e despedaçada pelos relacionamentos ou pelas confusões que aconteceram. Deus deseja fazer a mesma prática em nossas vidas. Já estamos chegando ao final. Eu queria só falar com vocês agora alguns aspectos, que muitas vezes a gente fala de reconciliação, mas a reconciliação não depende apenas de uma pessoa. Longe disso. O perdão depende apenas de uma pessoa. Você pode liberar perdão à vontade. Você pode tirar esse veneno do rancor, do ressentimento do seu coração e pode liberar perdão para as pessoas. Mas a reconciliação, ela precisa de um outro fator. Precisa que o outro queira mudar e queira a reconciliação também. Tem um ditado muito engraçado, né? E famoso. Quando um não quer, dois não brigam, né? E é verdade. É verdade. Quando um não quer, os dois não se reconciliam. Não tem como. E Ellen White deixa muito claro isso pra gente. Olha só. Ainda que surjam dificuldades, perplexidade e desânimo, não nutram nem o marido nem a esposa o pensamento de que sua união é um erro e uma decepção. Esse pensamento não pode estar na nossa mente. Não pode ser nutrido. Não pode ser acariciado por nós. Devemos tirar isso da nossa mente e jogar isso fora. Esse pensamento não deve existir. É fundamental continuarmos cultivando as primeiras atenções e sendo o maior incentivo um na vida do outro. Então, isso é de fundamental importância. Pode ir para o próximo. Vamos lá. Isso é de fundamental importância. Eu
eu queria falar sobre reconciliação. Ali está meio ruim, eu vou trazer aqui para o meu tablet aqui, para a gente poder verificar aqui. Acontece, né? Problemas técnicos acontecem. Olha lá, 2 tipos de vinho. O primeiro vinho é o amor natural humano, por mais belo que inicie, é essencialmente egoísta, condicional, baseado em emoções passageiras, altamente frágil ante a rotina do dia a dia, né? E o segundo vinho é o quê? É o amor ágape, é o amor genuíno, né? Derramado em nós pelo Espírito Santo. Exige a submissão do nosso eu egoísta. Em troca, nos dá a capacidade sobrenatural para suportar imperfeições e perdoar de forma genuína. No casamento experimentamos 2 dimensões do amor, mas apenas uma sustenta o lar até o fim. É quando Jesus intervém na vida do casal. Deixa eu tentar aqui agora. Equilíbrio cristão, perdão versus restauração. Olha só, essa parte. O perdão é uma decisão e um mandamento. Deus fala, e na oração do Pai Nosso fica muito claro, que nós precisamos o quê? Perdoar, né? Aquele que nos ofende, para que Deus possa nos perdoar também. É um presente que você dá a si mesmo, para livrar sua alma do veneno letal do ressentimento. No entanto, a restauração da convivência conjugal é outra etapa. Ela exige necessariamente condições de segurança e a prova de um arrependimento genuíno por parte de quem ofendeu. É necessário o arrependimento. É necessário a mudança, para que assim haja reconciliação. Obrigar alguém a manter uma dinâmica conjugal ativamente destrutiva, e passou sozinho, isso é pernicioso, isso é prejudicial. Limites da restauração, violência e abuso. Embora a Bíblia afirme que Deus odeia o divórcio, é ainda mais claro que Ele repudia severamente a opressão e a violência. Nenhuma pessoa chamada por Deus para suportar pacificamente o abuso físico, psicológico crônico, ou viver sob a dominação de um marido ou esposa tirânico. Deus não te chama para isso. Não sabemos qual é a situação de cada um, mas há pessoas que passam por isso. A restauração nunca pode custar o quê? A dignidade, ou colocar em risco a vida de um filho de Deus. Como pondera Ellen White, a separação pode ser o quê? Pode ser necessária. São textos que não estão aqui. Eu gostaria que vocês me dessem só um tempo, para que eu pudesse abrir e mostrar para vocês esse texto, que está aqui. É algo que eu gostaria de ler na íntegra com vocês. Há pessoas que se colocam em situações de vergonha, de incapacidade, de anulação, e Deus não deseja isso. Deus deseja a humildade, a compreensão. Mas dentro de um relacionamento é necessário limites. É necessário que a gente pondere muito bem o que Deus aceita e o que Deus não aceita. E aqui tem vários assuntos, são infinitos assuntos, mas eu queria tratar sobre o tema da restauração. Fala assim, ó. O texto que Ellen White fala está lá em Cartas de 1888. Diz assim, ó: quando a vida e a saúde estão em perigo por causa da associação matrimonial, a separação pode ser necessária. Não é perigoso eu falar isso. Eu tenho um subsídio para isso. A Bíblia fala essencialmente da separação na causa de infidelidade conjugal ou a morte, que anula de fato o compromisso. Mas aqui fala muito claro que situações específicas podem ser necessário o quê? A dissolução. São situações em que o outro torna a vida do seu companheiro, da sua companheira, algo muito ruim, algo pernicioso, ataca, é uma vida tirânica. São momentos ali que mais se assemelham com o inferno do que com a vida comum. Há pessoas que vivem, infelizmente, nessa situação. E nós não podemos passar a mão na cabeça e falar, não, é reconciliação, é reconciliação, é reconciliação. Devemos ponderar, devemos pensar. Há casos específicos, pessoas precisam de dissolução. Mas isso é um ápice, né? Isso é um extremo. Isso são situações bem específicas que acontecem. Olha só,
Outro texto aqui. Diz assim, ó, Lar Adventista, página 341. Nada, aí ela já mais enfática com relação à infidelidade. Nada, a não ser a violação do leito conjugal, pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Aqui ela é enfática porque ela está falando da regra. A regra é essa. Mas olha só, se decide a reconciliação, e se de fato acontece a reconciliação, o que vai acontecer daqui para frente? A mulher pode separar-se do marido em caso de adultério. Está dizendo aqui claramente. Aqui já é Manuscript Releases, volume 17, página 157. A mulher pode separar-se do marido em caso de adultério. Mas, se não fizer e continuar a viver com ele, não deve lançar-lhe continuamente em rosto o seu pecado, caso ele tenha se arrependido sinceramente. Decide viver, é como se esquecesse daquilo. É como se uma nova etapa começasse. Tudo novo de novo. Deus deseja que você, meu irmão, compreenda que há poder no nome de Jesus. Amém? Ele pode restaurar os lares. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar o seu casamento, os seus relacionamentos. Precisamos confiar que isso é possível. Mas é um tratamento mútuo. É um tratamento dos dois. Os dois precisam crer e acreditar que Deus vai fazer melhor. Que o segundo vinho vai ser muito melhor do que o primeiro. E de fato é. Quando temos Jesus em nossas vidas, podemos confiar que diante de um acordo mútuo, o perdão e a cura da alma vai acontecer. O primeiro vinho das nossas habilidades humanas, do romantismo juvenil e das nossas próprias forças, uma hora vai acabar. O romantismo não segura o casamento. As estatísticas do mundo confirmam que as talhas humanas estão rachando e esvaziando a cada dia. Mas hoje Jesus está nessa igreja, amém? Amém? Ele está olhando para o meu casamento, para o seu casamento, para a sua família, ou para os relacionamentos que estão quebrados, que você traz na memória. Ele não quer que a sua festa termine em vergonha ou em dor. Ele diz a você: traga-me a água, traga-me a sua rotina, traga-me o seu cansaço, traga-me as suas mágoas, traga-me as suas frustrações. Quando permitimos que Cristo atue pelo poder do perdão e da renovação espiritual, Ele opera o milagre, amém? Amém. O amor maduro, reconstruído sobre a rocha da graça e fundamentado nos princípios do reino, será muito mais forte, profundo e belo do que no dia em que vocês disseram o primeiro sim no altar. Última história para a gente finalizar. Está com fome vocês? Não, né? Só um pouquinho. Eu também estou um pouquinho com fome. Mas essa história é muito interessante. Se eu conseguisse, eu queria colocar a imagem. Tem que ter a imagem, tem jeito. Eu sou muito visual. Todos os homens são muito visuais, né? Então com a imagem fica muito melhor. Joga para cá, por favor. Isso aí. Thomas Edison. Quem conhece Thomas Edison? Pessoalmente não, porque todo mundo aqui é mais novo, né? Então Thomas Edison foi o cara que inventou algumas coisas, né? Entre elas o quê? A lâmpada, né? Thomas Edison, em 1914, ele passou por um grande acidente. O seu laboratório se perdeu por completo. Veio incêndio, acabou com tudo. Lambeu tudo, vamos dizer assim, né? Todos aqueles inventos, o seu laboratório, muitas anotações de anos e anos, acabou, destruiu. Como assim, né? Seu assistente ficou triste com ele? 67 anos, ao longo de toda a sua vida acadêmica, né? Sua vida como inventor, como físico, como matemático, perder tudo, 67 anos de idade. O outro dia chegou lá, só tinha os destroços. O ferro envergado pelo calor da temperatura, aquele monturo, né? Aqueles entulhos, tudo horrível. A pior cena que alguém poderia ver. Mas o engraçado é que Thomas Edison, ele olhou de outra forma. Ele olhou para essa situação de outra forma. O que ele compreendeu daquilo? Ele compreendeu o seguinte: que há um grande valor nos desastres. Todos os nossos erros foram queimados. Graças a Deus, podemos começar de novo do zero e de forma melhor. Amém. Que interessante. Tudo que eu errei até agora foi destruído. E
temos a oportunidade de fazer coisas melhores. Poucos meses depois, ele tinha levantado um novo laboratório, muito mais avançado, com muito mais segurança, e continuou os seus estudos. E foi um grande homem, de fato. Tudo se tornou muito melhor quando confiamos em Deus. E nós temos essa visão mais otimista da realidade. Nós conseguimos começar de novo, conseguimos avançar naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus está conosco. Isso é muito bonito, isso é muito importante, temos essa visão. O apelo de hoje para vocês é que Deus quer fazer tudo novo, de novo. Amém. Deus quer restaurar nossos casamentos. Deus quer restaurar a sua vida pessoal. Precisamos acreditar. Não é apenas um sermão que está sendo falado aqui. É um convite para que você possa crer que Deus pode renovar tudo de novo. Amém? Nera vai cantar agora? Enquanto ela canta, pense no que Deus fez por você até agora e no que Ele ainda pode fazer.
Deus seja louvado. O ano era 2016. Um ano bem difícil. Uma decisão precisava ser tomada por um casal. Eles deveriam se reconciliar ou deveriam se separar? 2016. Um ano difícil para nós. Será que o segundo vinho ia ser melhor? Será que valeria a pena continuar após 10 anos? Humanamente falando, claro que não. Claro que não. Humanamente falando, era mais fácil a dissolução. Muito mais fácil. Mas o segundo vinho tem sido melhor. Amém. Glória a Deus. Tem dificuldades? Claro que tem. Claro que tem. Todo mundo tem dificuldade. Mas Deus, Ele nos dá esperança e nos mostra a luz no fim do túnel, independente da situação. Após muitas dificuldades, após muitas renúncias do eu, Ele mostrou para a gente que vale a pena continuar. Vale a pena segurar nas suas mãos, porque Ele vai nos conduzir de uma forma melhor. Vale a pena. Que nós possamos orar pelos casais dessa igreja. Eu sei que tem muita gente passando por dificuldade. Eu sei que Satanás, ele não está dormindo. Eu sei que ele não descansa, ele não para. E muitas vezes a gente quer parar um pouquinho, quer dar uma descansada, mas não, estamos na luta. Estamos numa batalha constante. E precisamos ter força. Homens, se levantem. Homens, se levantem não como machistas, mas como patriarcas. Homens fortes, homens que protegem. Homens capazes de pegar as rédeas e conduzir sua casa. É difícil, a gente fica cansado às vezes, mas é necessário. Os homens precisam acordar. E as mulheres precisam entender que elas precisam permitir que seus maridos tomem conta do seu lar. Confie, ore a Deus, que Ele vai guiar pelo rumo certo. Oremos. Santo Eterno Deus, amado Pai, damos graças a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia. Conduz a nossa vida, conduz a vida desses casais. Esteja, meu Deus, me dando sabedoria à minha esposa, aos nossos filhos e todas essas famílias que estão aqui reunidas, meu Deus, na Tua casa. Que sejamos fortes, meu Deus. Nos dê força, Senhor. Nos dê capacidade, meu Deus. Nos dê firmeza de caráter, para que possamos, meu Deus, continuar nesse caminho. É difícil, meu Deus, mas devemos aguentar, porque no final tudo será melhor. Amém. Nos conduza aos nossos lares. E amanhã nós iremos retornar com outro tema, e que possamos estar com o coração aberto para receber a Tua mensagem, para viver conforme o Seu desejo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.